Não adianta fazer pipi o dia inteiro que a pressão não vai cair. O teu organismo não vai deixar a pressão cair só porque você vai no banheiro. Mesmo assim, você tem uma classe de diuréticos, você pode utilizar uma classe de diuréticos que elimina a urina e que eles sim diminuem a pressão arterial. Tá, mas professor, se eu tomar bastante água, muita água, litros e litros, e for fazer pipi no banheiro, eu vou ter queda de pressão? Não. Ah, mas se eu tomar um comprimidinho diurético eu vou ter? Como assim, professor? Isso não tem lógica. É claro que tem lógica, pelo amor de Deus. Eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há um bom tempo, e nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre o mecanismo dos diuréticos, desses fármacos que são utilizados, boa parte deles na hipertensão arterial sistêmica, e que eles sim são capazes de diminuir a sua pressão arterial, fazendo você fazer pipi mais. Mas um pipi um pouco diferenciado, o que importa é a composição. Se você já é inscrito no canal, obrigado. Se não é, já se inscreva no canal, já ative as notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal Farmacologia Fácil. É mais de uma aula por semana, gratuita aqui na internet, e com certeza em algum momento você vai usar o conhecimento que eu trago aqui para você. E por favor, né, pessoal, é gratuito, é de graça, e o meu pedido é só esse. Se inscreva no canal, divulgue os vídeos do canal para os seus amigos, professores, no grupo da turma, no grupo dos colegas de trabalho. Com certeza a farmacologia vai ser importante para qualquer profissional da saúde. É importante para qualquer profissional da saúde. Pois bem, então vamos entender. Será dividir esse conteúdo em duas aulas. Então essa primeira aula eu vou falar de alguns diuréticos, na próxima aula eu vou falar dos outros diuréticos, mas com essa ideia de por que eles alteram a pressão arterial por mexer na composição da urina ou na eliminação da urina. Vamos lá então. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos uma unidade filtradora do nosso rim, né? O nosso rim ele é composto por milhares dessas unidades. Essa unidade nós chamamos de néfron, né? É um sistema de microtúbulos que drena o que sai do nosso sangue e compõe, né, e faz com que haja a produção da nossa urina. Então nessa imagem podemos ver um complexo aqui de vasos, né, que são as arteríolas. A arteríola aferente, ela chega entregando o sangue nesse complexo de microcapilares, né, e levando novamente pela arteríola eferente, né, o que sobrou desse sangue. Como assim o que sobrou? Bom, nessa região que nós chamamos de cápsula de Bowman, nós temos a liberação. Os vasos dessa região são fenestrados. Então as substâncias que são capazes de passar por essas fenestras, esses buracos, elas são filtradas. E ela vai cair então dentro da composição de tubo. Pensa como se fosse um tubo mesmo, um cano, né? Onde eu tenho passagem de sangue pro lado de fora e algumas gotas vão caindo dentro desse cano. Essas gotas, né, esses buracos são as fenestras. Então tudo que vai passando, o fluxo de sangue vai passando, ele chega a diminuir a velocidade, porque aqui os capilares se enovelam como um novelo de lã, mas o que consegue passar por aqui passam, especialmente os eletrólitos, né? Então proteínas, por exemplo, não passam. Tanto que uma forma de verificar a função de filtração no rim é verificar a proteína na urina, né? Porque muita proteína na urina indica algo errado. As proteínas são muito grandes, não passam por essas fenestras, né? Então, esse processo de filtração é o principal processo de saída das substâncias do sangue para o tubo que vai formar a urina. Mas não é só isso. Nós temos ainda o processo de secreção, que é o quê? Transporte direto para o tubo. Né? Então não passa pela filtração. Vamos pensar que a substância não é capaz de ser filtrada, ou foi muito rápida a passagem dela aqui e não foi filtrada. Ela vai seguir, caminha pela arteríola eferente e aí em algum outro momento vai entrar em contato novamente com o sistema de microtúbulo, né, do néfron, e vai ser transportado diretamente para dentro do lúmen, né, do espaço dentro do nosso tubo renal. E aí então nós chamamos esse processo de secreção. Então a filtração é a passagem pela passagem da cápsula de Bowman, e a secreção é um transporte direto para dentro do microtúbulo. Além disso, do microtúbulo para
retornando para o organismo, nós temos um outro mecanismo de transporte. Olha que curioso. E é muito importante. E esse mecanismo de retorno da substância nós chamamos de reabsorção. Então a urina, na verdade, lá no final do nosso néfron, lá na última porção, ela é um resultado, né, da filtração mais a secreção menos a reabsorção. Né? Então tudo que foi filtrado, tudo que foi secretado para dentro desse complexo tubular, menos o que foi reabsorvido. Né? E muita coisa, pessoal, é reabsorvido. Você não tem ideia. Quase tudo, na verdade, é reabsorvido, né? Então aquela ideia assim, eu tenho que olhar a minha urina e ver como está a coloração e o cheiro dela. Porque ela hialina, ela transparente, significa que eu realmente consegui reabsorver a quantidade das substâncias que eu ingeri. Se ela ficar mais densa, né, mais amarelada ou com cheiro alterado, eu estou liberando do organismo um excesso de coisas. Então é sinal que eu ingeri um excesso de coisas, né? Especialmente quando você toma menos água, né? Com pouca água, você vai concentrar mais a urina. Então você tem que controlar a sua ingesta de água, principalmente a partir disso, né? Uma das formas de você verificar isso é através do aspecto da sua urina diária. Então isso é assim que é feito, assim que é composta a nossa urina. E os diuréticos, pessoal, vão alterar exatamente isso. O processo de composição dessa urina, né? Lembrando que nós temos um mineral muito importante, um íon muito importante na hipertensão arterial sistêmica, principalmente, que é o sódio. Né? O sódio é o íon que vai regular, né, esse processo. Inclusive, nas próximas aulas, vamos falar do sistema, né, que controla a pressão arterial a partir do sódio. Né? Então, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, segura aí que nas próximas... Por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você vai estar por dentro de tudo isso. Show? Então, o sódio é o sensor. Quanto mais sódio eu tiver no nosso organismo, mais eu vou reter a água, porque a água vai tentar diluir esse sódio. Ou seja, se eu eliminar mais sódio na urina, essa água vai junto. E aí eu diminuo tanto a presença do sódio quanto o volume de sangue e a pressão cai. Então o objetivo central de ser um diurético não é propriamente dito eliminar só o sódio, mas também a água, claro. Diurese é isso. Né? Significado de diurese é isso, eliminação de água pela urina. Então, quando eu tenho um efeito do diurético, eu tenho uma diminuição, uma retirada do sódio e, consequentemente, da água do organismo. Isso diminui a volemia, que é o volume de sangue, e a pressão arterial cai. Mas como que os diuréticos vão fazer isso? Bom, nós temos aqui alguns lugares, né, que isso acontece. Nós temos a região do tubo proximal, chegando na alça de Henle descendente, onde nós temos a ação dos diuréticos osmóticos, né, que diminuem a reabsorção de água principalmente, mantendo os solutos dentro do nosso tubo renal e, consequentemente, a água também. Nós temos os inibidores da anidrase carbônica, né, como a acetazolamida. É um inibidor de uma enzima que você vai entender na próxima aula, que faz um efeito na região do tubo proximal. Então, uma região, duas regiões. A terceira região é a região da alça de Henle ascendente, nessa alça que sobe, né, novamente com o filtrado renal. Nessa região nós temos os diuréticos de alça, como furosemida. É esse o alvo central deles, a alça de Henle ascendente. Depois, fazendo a curva do rio, né, nós temos os diuréticos tiazídicos atuando na região distal do nosso néfron. Então veja quantas regiões. Primeiro nós começamos no tubo proximal, depois nós vamos descendo no tubo renal no nosso néfron com a região da alça de Henle descendente, depois a alça de Henle ascendente e a região distal. Aqui, por exemplo, na alça de Henle ascendente, na região distal, né, depois da alça de Henle ascendente na região distal, nós temos a mácula densa, que são células diferenciadas que controlam a pressão arterial. Você vai ver nas próximas aulas isso. Então, região distal, onde atuam então os diuréticos tiazídicos, principalmente a hidroclorotiazida. Aí na região distal tardia, né, nós temos principalmente os antagonistas e também ductos coletores, porque as células vão se diferenciando e vão aparecendo algumas células especializadas a partir da alça de Henle, da região distal tardia e ductos coletores. Nós temos a ação dos antagonistas hormonais, que são os antagonistas da aldosterona, dos receptores de aldosterona, principalmente a espironolactona. Então, um fármaco muito utilizado, né, nos dias atuais. Então, esses são os alvos principais
as regiões aonde os diuréticos vão atuar. E nas próximas aulas você vai entender um pouco mais sobre o mecanismo. Na próxima aula, por exemplo, nós vamos estudar o mecanismo dos diuréticos. Então eu não vou introduzir sobre o mecanismo do diurético, eu vou direto sobre essa introdução do motivo por eles serem utilizados, vou direto para o mecanismo, né, de cada um deles. Então já se inscreva no canal para não perder essa aula e eu quero te ver na próxima aula, porque lá nós vamos falar dos diuréticos osmóticos, dos inibidores da anidrase carbônica, dos diuréticos tiazídicos de alça e dos poupadores de potássio, que são os antagonistas de receptores de aldosterona. Quero te ver lá. Show? Combinado? Então, posso contar contigo? Ah, eu sei que eu posso. Então, beijo do professor e até a próxima aula.